Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, está começando agora mais um episódio do Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior, sou CEO do Open Mind Brasil e é aqui nos estúdios da Crosshost que nós recebemos os membros do Open Mind para poder contar a sua história, para poder falar um pouco da sua experiência e, acima de tudo, compartilhar conhecimento. Afinal de contas, nós estamos aqui falando dos assuntos mais atuais do cenário corporativo. Já recebi aqui pessoas de todas as áreas e tem sido, para mim, Lúcio, um aprendizado conversar com pessoas desse gabarito que estão vindo aqui no nosso podcast. Estamos aqui hoje gravando dos estúdios da Crosshost de São Bernardo, Esse estúdio que é recém-inaugurado. Então é um prazer também ter essa infraestrutura tão moderna, tão bacana à disposição aqui dos membros do Open Mind, Então eu acho que a estrutura tem que ser ao nível do nosso público e dos nossos convidados. Pessoal, eu queria também, antes de apresentar aqui a minha convidada, convidada especial que está aqui comigo hoje, falar para vocês aí, para nos seguirem nas redes sociais, nos seguirem aí tanto nas plataformas de streaming, que está lá Open Mind Talks, quanto também no YouTube, quem quiser assistir, não só ouvir, mas assistir em vídeo essa entrevista, está no nosso canal no YouTube, que é Open Mind Brasil. Então assiste, curte lá, dá um joinha, compartilha, porque você, na verdade, vai estar ajudando também outras pessoas. Nós estamos compartilhando conhecimento, E com um mundo tão volátil como o que a gente vive, eu acho que é fundamental. Para quem está entrando agora aí no nosso podcast, o Open Mind, ele é uma startup voltada para networking de diretores e presidentes de grandes empresas. A gente reúne mais de 600 diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil. E os nossos pilares são o networking, o desenvolvimento pessoal através desse compartilhamento de conteúdo e também o personal branding, Por quê? Porque nós estamos aqui gerando visibilidade para essas pessoas, esses líderes da cadeia produtiva. E hoje, pessoal, eu estou aqui, sentado aqui à minha frente, da Ariane Ventura. Ariane, que já esteve conosco aí em algumas lives, falando aí sobre gestão humanizada. Você que é muito ativa também nas redes sociais, então seja bem-vinda aí, Ariane. Um prazer ter você aqui. Obrigada, Lúcio. É um prazer estar aqui. Eu falo que é uma responsabilidade muito grande, porque já sentou tanta gente gabaritada e de peso nessa cadeira aqui. Vamos ver se eu consigo também atender aí no mesmo nível, Mas é um prazer estar aqui. É muito engraçado, porque eu me tornei Open Minder faz aí uns 5, 6 meses, mas eu falo que é tão intenso, que parece que faz mais de anos, porque é tanto participação, networking, live. Enfim, é muito bom, participar e ser open-minder. Mas eu acho que o que você falou é bem a essência do que se trata o networking, vamos dizer assim, ganha mais quem usa mais, E para você usar mais, o networking, ele tem a ver também com você sair da zona de conforto, Assim como fazer uma academia, por exemplo, é algo importante para você, mas que nos primeiros movimentos não é tão confortável assim você acordar cedo e ir lá na academia, você também se relacionar com estranhos, não é algo tão confortável assim para quem não está acostumado. E além disso, você também disponibilizar 1 hora do seu dia para parar, escutar uma profissional como você, Ariane, talvez a gente possa ter coisas melhores para fazer, como por exemplo assistir televisão, melhores entre aspas, sim. Que é a chamada zona de conforto. Então, parabéns para você aí que tem se dedicado a não só participar e interagir com outras pessoas, mas também doando o seu tempo para gerar conhecimento. Sim. Bom, pessoal, como de costume, é importante eu fazer uma apresentação formal da nossa convidada. E eu preparei uma colinha aqui, então eu vou falar para vocês aqui o currículo da Ariane Ventura.
Ela tem 22 anos de experiência nas áreas técnicas, comerciais e marketing, onde atuou em toda a América Latina. Ela é graduada em Química, pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV e possui curso de coach e mentora também pela FGV. Ela é apaixonada por gente, vocês vão perceber isso na conversa, e o tema tem tudo a ver com gente. Tem se especializado em gestão de pessoas e humanização nos últimos 8 anos. Né? Ministra palestras, escreve artigos sobre gestão humanizada. E ela também está finalizando um livro, né? Um livro sobre o tema que deve ser publicado no começo do ano que vem. Já estou aí aguardando esse lançamento aí sobre esse tema que tem se tornado cada vez mais importante, mas ela também é muito atuante aí no Instagram e no LinkedIn, nas redes sociais, sempre com pílulas de conhecimento sobre gestão humanizada. Não é isso, Ariane? É isso mesmo, Lúcio. É isso mesmo. Eu falo que a vida da gente vai mudando, né? A gente começa com um caminho e as coisas vão caminhando para o outro lado e a gente vai acompanhando em busca do propósito, né? É isso que importa. Né? Ariane, vamos lá para a gente começar aqui. Eu gosto de ouvir um pouco da história das pessoas, né? Como é que foi seu início aí? Conta um pouco aí da sua história. Vamos lá. Fazer um long story short aí, né? Porque é difícil falar 22 anos em 1 hora. Mas pra gente começar, eu acho que é importante sempre falar do lado pessoal, né? Como ele comentou, sou muito da parte de humanas. Não existe Ariane profissional sem Ariane pessoa. Então é importante mencionar que sou casada, tenho 3 filhos, 1 de sangue e 2 de coração. Na verdade, eu sou madrasta de 2 meninos. E aí, assim, família é tudo, né? Então é onde eu me encontro, onde eu me sinto bem. Eu sou, então, realmente formada, como você comentou, Lúcio, formada em Química. A parte de bacharel em Química, tá? Depois eu fiz a pós-graduação em Administração de Empresas, né? E aí acabei, com o passar do tempo, aí vou explicar um pouquinho o porquê, indo para esse lado mais da parte humana, né? Então hoje, a única coisa que faltou na apresentação é que hoje eu voltei a estudar, estou fazendo minha segunda pós-graduação agora em Psicologia Organizacional. Que também é uma coisa que me encanta muito o tema. E durante esses 22 anos, aí, como você comentou, acabei trabalhando na América Latina toda, mas passei pela área técnica, área de vendas, passei também por um pouco de marketing, e aí fui aí caminhando, e hoje estou aí nessa posição da empresa onde eu trabalho hoje, como gerente geral, né? Então foi tudo caminhando. E aí as pessoas falam, nossa, mas como que você veio de exatas e foi parar aí na parte de humanas, né? Isso é muito interessante, porque eu falo que no decorrer da carreira da gente, automaticamente, do nada, a gente vira líder, né? E aí você começa a perceber a seriedade que é liderar pessoas, né? Eu acho que não tem a ver com status, não tem a ver com cargo, tem a ver com responsabilidade, né? Então, você tá com pessoas ali sobre a sua responsabilidade. O como você vai fazer isso é a forma com que você vai impactar essas pessoas, né? E no decorrer desses 22 anos de carreira, tive líderes muito bons e tive líderes não tão bons assim, né? Eita! E aí, eu acho que é isso que faz você começar a discernir o que é bom e o que não é pro colaborador, né? Então, eu comecei a trabalhar isso e comecei a me aprofundar no assunto. Então, eu comecei realmente a estudar sobre o assunto, comecei a entender um pouco o que era a humanização, como liderar melhor, né? Eu acho que isso é importantíssimo. E foi quando eu comecei a realmente ler muito sobre o assunto, fazer cursos sobre o assunto. E eu acredito muito que a humanização, ela é capaz de mudar realmente uma empresa, mudar realmente um time. E por isso que eu fui indo para esse lado da Humanas, por acreditar que... Eu até brinco nas minhas palestras, né, Lúcio? Mas assim, tenta passar um dia da tua vida sem encontrar ninguém. Não dá, você não consegue. Pra mim, ainda mais... Você não consegue. Seja na hora que você entra num elevador, seja na hora que você entra na empresa, seja as pessoas que você trabalha, seja a sua família. Então eu falo que as pessoas que não conseguem lidar bem com gente, elas vão ter dificuldade o tempo todo, né? Então aprender a gostar de gente, o lidar com pessoas é uma coisa muito, muito boa. Porque eu falo que o gostoso da gestão humanizada é que você impacta as pessoas, mas você também sai ganhando muito. Porque você evolui também como ser humano, né? Não, e a gente vê, às vezes com poucos segundos de interação, você consegue perceber nitidamente os opostos, né? Aquela pessoa que gosta muito de lidar com gente ou aquela que detesta, né? Haja visto no elevador do seu prédio, né? Quando você desce no elevador do seu prédio, você já percebe, por um bom dia, né, que às vezes nem acontece, você já percebe se você está lidando com uma pessoa humanizada ou com uma pessoa que não quer ter relações humanas, né? E é isso, Lúcio, porque assim, eu falo que a humanização, a gente não pode vestir uma
uma capa, né, uma carapuça, e falar, agora eu cheguei no trabalho, eu tenho que ser humanizado, né? Ou você é humanizado ou você não é. Então a humanização, ela não tá só limitada ao ambiente de trabalho, né? Ela tá limitada ao teu convívio social. Sim. A forma como você trata seu vizinho, como você falou no elevador, a forma como você trata sua família. Sua família, sim. Né? Então, tudo é questão da humanização. Então, quando você percebe isso, muda. A tua visão muda. Quando você começa a colocar realmente o sapato do outro, né? E você começa... E o fato de eu começar a escrever o livro é justamente isso, né? Então, assim, é você mostrar o outro lado, né? Um lado um pouco mais humano do dia a dia, do trabalho, enfim. E é o que me encanta. Eu falo que, como eu comentei no começo, né? A vida é propósito, né? A gente, às vezes, demora um pouco de tempo para descobrir qual que é o nosso propósito, né? Mas eu acho que quando você encontra, é perseguir ele, né? E o meu é realmente impactar pessoas. E Oriane, uma pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte: você acha que a digitalização, né, e nesse contexto todo que a gente viveu aí de pandemia, o mundo ficou mais digital e com isso mais desumanizado? Isso aí é bem polêmico, né? Sempre que eu faço as palestras, que eu faço as lives, todo mundo me pergunta isso, porque parece que tá indo na contramão, né? Mas o que eu falo, assim, na questão da humanização, Lúcio, eu acredito muito mais no como do que o quê, né? Então, é o como você faz as coisas. Então, a forma gradativa como que você faz as coisas. O como você envolve pessoas nas tomadas de decisão. Que o mundo vai se tornar mais digitalizado, já tá acontecendo, e a tendência é cada vez mais. Mas eu acho que existe forma de você acompanhar o ser humano nisso tudo, né? Não vai ser nunca 100%, a gente sempre vai precisar de pessoas, né? Então, eu acho que isso é importante, você ter esse respeito por pessoas e entender que nunca uma máquina vai ser igual a uma pessoa. Eu vejo mais a digitalização, a questão da automatização, eu vejo mais como um complemento, né? Eu vejo como você ganhar tempo, eu vejo como você melhorar processos, mas assim, pessoas sempre por trás, né? Ariane, você é formada em bacharel e licenciatura em Química, né? E agora você trabalha aí numa empresa voltada também para esse tema, mas você está flertando muito com o tema de gestão humanizada, né? Então, poxa, química, gestão humanizada. Quando que gerou toda essa mudança aí de rota aí no seu mindset? Sim, Lúcio, isso é muito interessante compartilhar, porque foi até surpresa pra mim, né? Mas foi o que eu falei, eu sempre pensei muito em exato, assim, fui muito exata, né? E também muito intensa nas coisas que eu faço, né? Comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 para 16 anos de idade, por necessidade, por querer também ter minha independência. Mas comecei a trabalhar como fazendo faxina. Né? E aí, que história. E aí o que aconteceu é que eu tinha a minha intensidade, eu queria crescer, eu queria evoluir, queria ter minha independência. E aí foi acontecendo. Então, realmente, me formei em Química e hoje estou atuando como gerente geral numa empresa. E você fala, onde que entra a gestão humanizada? Entra em tudo, né? Então, foi o que eu te falei. Quando eu trabalhava em outras áreas, na área técnica, na área comercial, eu podia impactar pessoas, mas com uma certa limitação, né? Então, eu estava dentro ali do meu time. O máximo que eu conseguia fazer era tentar ser uma pessoa mais humana, uma líder mais humana, mas dentro do meu negócio. Quando eu me vi numa cadeira de gerente geral, né? Eu falei, opa, consegui impactar mais pessoas. Sabe, assim, então você começa a perceber que você consegue fazer um impacto maior na vida das pessoas, porque você tem uma certa autonomia naquela cadeira, e você fala, oxa, agora então, né, poxa, agora eu vou então fazer um negócio bacana. E aí foi quando deu esse estalo, né, assim, que eu falei, poxa, é isso que eu gosto. Então eu amo o que eu faço, eu amo business, eu amo vendas, eu amo estar aí responsável pela empresa, mas eu amo também pessoas. E é engraçado que quando eu entrei na empresa, né, eu tô lá 2 anos e 2 meses mais ou menos, eu fui muito pro lado dessa questão da humanas, porque imagina, você tá entrando numa empresa que já tem 86 anos de história no Brasil, e você tem que respeitar aquelas pessoas que estão ali, você tem que respeitar o histórico delas, tem que respeitar a empresa que veio até esse momento, né? Então você não pode chegar mudando tudo, não respeitando as pessoas e achando que você é o dono da verdade, né? Então eu acho que isso me ajuda muito. A verdade é que a humanização ajuda muito qualquer pessoa, qualquer negócio, a você alcançar resultados, mas de uma forma respeitosa. Né, uma forma pensando assim no próximo. Então por isso que foi mudando realmente. Então hoje é difícil conciliar as duas coisas, né? Porque na verdade eu tenho essa cadeira dentro da empresa, então eu falo que meu horário é full ali para trabalhar, para conseguir entregar, porque a pressão é grande, empresa americana, como todas as empresas têm a pressão. Mas eu faço assim, pra você ter uma ideia, o Instagram que eu faço, né, que a gente conseguiu aí 1.000 seguidores já no Instagram, comecei sem pretensão nenhuma para compartilhar a questão de conteúdo de gestão humanizada. E o legal disso é que assim, eu faço à noite. Eu faço de final de semana, né? Então é por isso que eu falo, quando você quer realmente fazer uma coisa que é o seu propósito, você dá um jeitinho, você arranja tempo e consegue conciliar e tudo.
Não, e é um conteúdo bem legal. Eu tenho acompanhado aí e tenho achado realmente muitos insights interessantes que você posta aí nas redes. Mas você, não sei se eu posso falar a sua idade aqui, né? Pode. Mas você é uma pessoa jovem, tem 36 anos de idade, e você foi a primeira mulher a ocupar a cadeira número 1 de uma empresa multinacional, como você mesmo disse, de 86 anos, né? Qual foi para você o maior desafio nessa posição? Eu vou contar até um pouquinho da história, né? Porque, como eu comentei, eu comecei na área técnica, comercial, e depois vim parar nessa cadeira de gerente geral. E todo mundo me pergunta, nossa, mas como é que foi essa transição de você pegar uma cadeira com essa responsabilidade, né? E eu gosto sempre de comentar como que foi esse processo. Porque quando eu fui convidada, né? Participei do processo seletivo e tudo mais, eu nunca tinha tido, né, Lúcio, a cadeira de gerente geral. Então, foi a primeira vez que eu tive essa cadeira. E aí, eu falo, nossa, por que me contrataram, né? Porque, assim, eu não tinha experiência até então. E é aquela coisa que você fala assim, acho que viram a vontade, viram a gana, a questão de querer fazer e me apostaram nisso, né? Mas, realmente, foi o que você falou. Em 86 anos de história da empresa, fui a primeira mulher a sentar nessa cadeira, né? Mas eu brinco que a gente fala assim, a cadeira número 1, né? Mas assim, é por causa que a gente tá acostumado a falar dessa forma. Como é que chama a empresa que você tá? Vibrance Technology. Vou te explicar, antes não era. Tá. É que a gente acabou de passar por um M&A. E aí o que acontece? As pessoas falam, você tá na cadeira número 1. Primeiro que eu não interpreto assim, né? Eu acho que todo mundo é a cadeira número 1. Eu brinco que todo mundo, se faltar, faz falta, né? Eu acho que isso é importante a gente ter em mente. Mas quando eu entrei ali, eu tinha uma responsabilidade muito grande. Primeiro que foi o que você comentou, fui a primeira mulher a sentar ali, né? Então, o mundo químico, ele é um mundo com mais homens, né? Automaticamente, a maioria das empresas tem mais homens aí nas empresas químicas. Então, já é um baque quando você entra. E você falou, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, apesar de eu ter já 22 para 23 anos de carreira, eu sou muito nova ainda. Então, eu cheguei mulher, muito nova, né? E sem experiência na cadeira. Então, assim, eu tive que me reinventar, né? Então, assim, o desafio foi enorme. E você querer fazer o melhor pela empresa, né? E pelas pessoas que estavam ali. Então, realmente foi desafiador. Eu falo que são quebras de paradigmas que a gente tem com a gente mesmo. Do que a gente é capaz, né? Mas conta pra mim também um pouquinho desse antes aí, porque você hoje é country manager de uma multinacional, mas você falou aqui que seu primeiro trabalho foi fazendo faxina. Exato. Né? Então, como que uma pessoa que começou... eu acho que isso é muito inspirador. Como que uma pessoa começou fazendo faxina, de repente está ali, e você falou, passou por um processo seletivo, onde muito provavelmente deveriam ter pessoas aí que estudaram nas melhores escolas, que fizeram os melhores cursos, tiveram o melhor suporte para poder chegar até ali, né? Como é que foi esse comecinho lá que você... Eu falo que tudo é base que a gente tem, né? Então, assim, eu venho de uma família... Quando eu falava, fiz faxina, não passava fome. Não era uma família extremamente pobre, mas era uma família que tinha ali as despesas bem justas, vamos dizer assim, né? O orçamento ali bem justo. Então, eu acho que foi muito do que eu sou hoje, na verdade, quase 100%, são graças à criação que eu tive, graças ao meu pai e minha mãe, né? E eles me criaram de uma forma de ter independência e me ensinaram muito a questão de que você tem que correr atrás. Né? Nada vai cair do céu. Se vira nos 30. E aí o que aconteceu foi que eu lembro que eu tinha 15 anos de idade e assim, minha irmã também tinha começado a trabalhar muito cedo e eu falava, eu também quero ter minha independência, nem que seja pra comprar um sorvete, mas eu quero ter o meu dinheiro, né? E aí eu lembro que eu falava, eu quero arrumar alguma coisa e por coincidência, no prédio onde eu morava, aqui em São Bernardo, aliás, saiu a pessoa que fazia a faxina. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu não consigo sozinha limpar todas essas escadarias, mas vamos junto, né? E na época minha mãe também tinha parado de trabalhar pra cuidar de filhos e tal, só meu pai trabalhava. E aí ela falou, vamos. E aí a gente dividia o dinheiro ali, eu ajudava ela. E aí comecei a fazer isso, né? E aí logo comecei a fazer o curso técnico em Química. Eu falo até pros meus filhos isso. O curso técnico, ele ajuda muito. Quando você vai fazer uma faculdade direto, né? Você vai ter que esperar chegar na faculdade para você arranjar um estágio. Quando você faz o curso técnico, você já pode arranjar um estágio muito cedo, né? Então, eu comecei o meu estágio com 16 anos de idade. Então, isso ajuda bastante também, né? Então, eu comecei a fazer o curso técnico em Química e já arranjei, na verdade, uma função lá no laboratório, né? E aí, comecei a gostar desse mundo químico. Falei, eu vou ficar. Comecei a estudar. Já emendei a faculdade em Química também. Então, eu tava gostando. Fiquei anos trabalhando no laboratório. Trabalhei em empresas grandes, só multinacionais. Trabalhei na Tintas Coral.
Depois eu fui pra Dow Corning, trabalhei na Ciba, que hoje é BASF. Então, trabalhei em várias empresas, assim, muito fortes, muito boas. Foram escolas pra mim, né? E aí, eu sempre tive essa gana de querer, sabe? De querer aprender, de querer ir atrás. E eu lembro que eu tava no laboratório, as pessoas falavam, Ariane, mas você vai ficar trancada dentro do laboratório, você é super comunicativa. E você gosta de lidar com pessoas e falar com pessoas. Você não vai pra vendas? E naquele momento, Lu, sendo bem sincera, pra mim, não me atraía, né? Eu tava bem no laboratório. Mas aí, eu fui pra uma empresa onde eu comecei a ter essa questão de uma approach um pouco diferente, que era atender cliente do ponto de vista técnico ainda. Mas comecei a visitar cliente. Então eu vi o outro lado da mesa. Eu falei, nossa, é bacana, porque eu ia sempre com o vendedor e via a negociação. Eu falava, nossa, acho que é interessante, né? E aí foi por isso que eu comecei a estudar a pós-graduação em administração de empresas, porque eu tava muito técnica. Imagina, 4 anos de química no técnico, 4 anos de química na faculdade. Eu falei, nossa, eu preciso abrir meu leque, eu preciso abrir meu horizonte. E aí eu falei, vou fazer então a pós-graduação em administração de empresas, para ver o macro, para entender um pouco da empresa, entender um pouco da estratégia. E aí comecei a migrar, fui para a Evonik Degussa, uma empresa alemã também muito boa, onde eu fui para a primeira cadeira de vendas, né? E aí eu fui picada, né? Eu falo, quando você vai para a área comercial, aí é difícil você sair, porque realmente é uma coisa que é desafiador e eu gosto de desafio. Aí fiquei nessa cadeira comercial. Então, você tá vendo que as coisas foram acontecendo, assim, né, Lúcio? Aí depois que eu tava nessa cadeira comercial, fui pra uma outra empresa para ter responsabilidade pela América Latina. Então, fiquei também técnico comercial pra América Latina, que foi na Dow Corning. Então, começou as coisas a acontecerem e eu batalhando muito, estudando. E eu sempre lembrando da onde eu vim, sempre lembrando da base que eu tive, sabe? Então, eu não queria desistir, eu queria sempre continuar crescendo, continuar evoluindo, né? E aí isso foi acontecendo, e aí tô aí onde eu cheguei hoje, né? Passei por outras empresas como a Akzo Nobel, enfim, passei por várias empresas sempre aí. Passei pela Brenntag, que foi a última antes da empresa que eu tô hoje, que é uma empresa... Sempre empresas químicas. Sempre empresas químicas e sempre empresas. Multinacionais, sim. E aí, antes de ir para onde eu estou hoje, a empresa que eu estou hoje, eu trabalhei na Brenntag, que também é um distribuidor, né, de produtos químicos, é o maior do mundo. E aí, lá, assim, foi uma escola muito boa para mim, porque eu fiquei 5 anos, mas foi aí onde eu tive uma cadeira mais diversificada, vamos dizer assim, porque como eu tava como uma head de BU ali, eu ficava com a questão de marketing, um pouco técnico, um pouco comercial. Então foi muito bacana isso também, porque eu aprendi bastante. Fiquei 5 anos lá. Mas então as coisas foram acontecendo, assim, na minha vida. E eu fui agarrando, Lúcio, pra ser bem sincera, até algumas oportunidades que eu falava, será que eu vou dar conta? Sabe aquela coisa assim? Mas vamos com medo mesmo, né? Qual para você foi a característica, o soft skill, né, vamos dizer assim, mais importante? Só para nivelar todo mundo, o hard skill é tudo aquilo que ela estudou, que ela aprendeu nos bancos aí da escola e da universidade, do pós-graduação e etc. Soft skills são as características naturais dela, né? São características pessoais. Qual para você foi a sua principal soft skill para você sair daquela menina lá que queria trabalhar por conta própria e foi até fazer faxina para poder ter a sua independência, a chegar a ser uma country manager numa multinacional como é hoje? Qual foi a sua principal habilidade para que você acha que, poxa, eu acho que isso aqui fez a diferença? Eu acredito que seja a questão da humildade mesmo, né? Foi o que eu falei, eu sempre lembrar da onde eu vim, lembrar das dificuldades que eu tive no começo. Então, eu acho que a humildade, a questão de você ser uma pessoa que você valoriza tudo aquilo que você conquista, eu acho que ajuda muito, né? Então, eu acho que faz você ter sempre gana, sempre vontade. E assim, sempre dormir com a consciência tranquila de que você cresceu de forma que realmente tinha que acontecer, sem puxar o tapete de ninguém, fazendo o que é melhor, impactando as pessoas que você conviveu de forma positiva. Então, acho que a humildade me ajudou bastante, assim. Mas eu percebo em você também como um líder, né, do segmento corporativo, né, da área corporativa, eu percebo em você claramente a habilidade da comunicação, né? Você é uma comunicadora boa nisso, porque você transparece que gosta disso, né? Gosta da comunicação. Isso foi natural da sua parte ou você se desenvolveu nisso? Foi até estranho falar, mas assim, quando eu era criança, mesmo até meus 7 anos de idade, eu era tímida, extremamente tímida. Assim, a ponto de chegar a visita em casa, eu me escondia atrás da cortina. Assim, timidez mesmo. E aí eu não sei o que aconteceu, foi quando eu comecei a trabalhar e eu comecei a gostar daquilo, que aí realmente eu mudei da água pro vinho, assim, sabe? O negócio começou a fluir. E hoje eu gosto muito de me comunicar, até porque eu acho que a gente consegue muita coisa se comunicando, né? Então, eu realmente gosto, o pessoal fala, né? Veio da área comercial, tem que gostar de falar, né?
Mas eu falo que a comunicação não é questão de excesso de comunicação, mas é assertividade na comunicação, né? E eu gosto muito de me comunicar. E eu acho que é uma das coisas que eu comento sobre a questão do propósito, é justamente isso. Porque se eu tenho um conhecimento sobre algo, apenas me comunicando que eu vou conseguir transferir esse conhecimento, né? E um dos pontos que eu trabalho muito, né, na empresa e nas empresas que eu sempre trabalhei é a questão de comunicação com os colaboradores, né? Eu percebo assim, muitas empresas, até empresas que eu ajudo, falando, as pessoas estão desmotivadas, as pessoas estão, né, e tem aquela questão, não tá fluindo, não tá na cadência e tudo mais. E aí você vai ver, assim, os colaboradores nem entendem muito o rumo da empresa, sabe? Eles não entendem qual que é o objetivo da empresa. Então aí a comunicação não é boa. A comunicação falha. É. Então assim, você imagina, eles estão lutando por algo que eles nem entendem por que eles estão lutando, né? Agora você imagina o quão desumano é uma pessoa chegar cedo no trabalho, sair tarde e ela passar o dia inteiro fazendo algo ao qual ela não entende o propósito Nem daquilo. por que tá fazendo isso. Entendeu? Então eu falo que a questão de comunicação, independente se é gestão humanizada, se é qualquer tipo de gestão, acho que qualquer tipo no mundo corporativo, em qualquer negócio, eu acho que a comunicação, ela é essencial, né? E lembrando que a comunicação não é só falar, né? Eu até fiz um artigo sobre isso esses dias. Comunicação é sempre uma via de mão dupla. Você também tem que escutar muito, né? Então assim, eu já vi vários líderes que eles se comunicam muito bem, eles falam muito bem, mas eles não pegam um momento para escutar também, né? E uma coisa que eu fiz quando eu entrei na empresa, eu fiz um assessment com todos os funcionários. Então eu sentei com uns 60 e poucos funcionários, fiquei 45 minutos com cada um para ouvi-los. Porque muitas vezes a gente tá mudando coisas na empresa, ou você tá atuando na empresa de uma forma que não era nem aquela que você precisava. Então assim, eu vou mudar benefício. Tá, será que benefício é o calcanhar de Aquiles? Será que benefício é o problema da empresa? A gente precisa mudar a cultura da empresa. Se eu não tenho uma empresa na qual eu escuto o colaborador, só aí a cultura já tá errada, né? Então você vê como a comunicação, ela é uma troca, né? Então você tem que escutar muito também, você tem que se colocar muito no lugar do outro, né? Acho que isso ajuda muito. Então a comunicação é uma coisa que eu gosto muito. Então, como você até comentou, eu hoje publico artigos, eu tenho um podcast que eu faço também. Eu tenho a questão de estar escrevendo livro, tenho um Instagram que eu comunico também coisas sobre gestão humanizada. Então eu acredito muito na comunicação para você impactar pessoas. Você falou sobre essa questão da cultura, né, organizacional. E a cultura ela se constrói através de pessoas, né? Você acha que é possível existir um líder humanizado em uma organização, uma empresa desumanizada? Possível mas também é difícil, tá? Então, o que acontece? Eu falo que a cultura, né? Eu gosto de definir cultura com 2 palavrinhas, né? Eu acho que são valores e comportamentos, né? Isso define pra mim uma cultura de uma empresa. Então, quais são os valores dessa empresa e quais são os comportamentos, né? Das pessoas dentro dessa empresa. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Então, quando você fala em relação à cultura, existe muita dificuldade, Lu, sendo bem sincero. Então, assim, eu brinco que uma andorinha faz verão. Até na live que eu fiz, eu comentei sobre isso, né? Uma andorinha, ela faz verão, sim, na gestão humanizada. Mas é muito mais árduo, tá? Mas não é impossível. Então, o que vai acontecer? Quando você não tem ali o apoio, vamos dizer assim, né? Você não tem o apoio da empresa, ou da cultura da empresa, ou do RH, ou dos outros líderes, ou da alta direção, o seu trabalho vai ser muito mais árduo, vai ser muito mais difícil. Mas ele não é impossível, porque eu falo que a gestão humanizada, ela é um trabalho de formiguinha que você vai impactando outras pessoas. Porque eu te garanto que se você começar a tratar o seu time diferente, né? Ninguém é humanizado na empresa, eu sou. Eu começo a tratar meu time de uma forma diferente. Isso é visível. Então, os outros pares, as outras pessoas, a alta direção vai começar a perceber que aquele time tem algo diferente ali acontecendo, né? Que tá um time mais motivado, que tá um time mais engajado. E com certeza, porque uma das consequências da gestão humanizada é a questão do resultado, né? Então, isso já é provado, né? A Ariane que está falando, né? Estatisticamente falando, quando você tem equipes motivadas, felizes, elas geram mais resultado, né? Então, o que eu falo é que vai ser mais difícil, mas as pessoas vão começar a notar aquilo. E você vai começar a fazer um efeito meio que em cascata. As pessoas vão começar a ver aquilo e vão começar a seguir também. Então, é possível, sim. Ariane, existe algum tipo de treinamento para um líder se tornar mais humanizado? Eu falo que existir até existe, né? Mas o que eu acho que mais dá sucesso e efeito na gestão humanizada é quando você tem eu falo que é uma premissa que você tem que ter para você ser um líder humanizado. É você, primeira coisa, gostar de gente, né, Lúcio? Porque você pode fazer o treinamento que for, você pode fazer o curso que for. Se você não gosta de se relacionar com pessoas, eu falo uma frase sempre: se você não fica feliz com o voo do outro, né?
Então aí tem alguma coisa errada com você. Então é muito mais difícil, muito mais complicado você fazer um treinamento e falar, vou me tornar humanizado com um treinamento. Eu acho que a questão da humanização é muito mais você ver o ser humano de uma forma diferente. Você saber que por trás de cada crachá tem uma família. Por trás de cada crachá tem pessoas com aspirações, com sonhos, com dificuldades, com medos, né? Então, a hora que você começa a olhar as pessoas dessa forma, você começa a ver as coisas de uma forma diferente, né? Então, você vê que realmente são pessoas como você. E o que difere você dela? Nada. Existe talvez alguns estigmas, né? Que talvez a gestão humanizada ela sirva mais para um perfil de empresa ou para um determinado setor e para outra não. Né? Como, por exemplo, áreas mais operacionais, talvez você encontre líderes menos humanizados. Faz sentido isso ou não? Existe esse paradigma, assim, né? De sempre falar, mas não é qualquer negócio que você consegue ser humanizado, não é qualquer mercado. E eu já penso um pouco diferente. Eu acredito que qualquer mercado, qualquer negócio, você tem uma padaria, você pode ser humanizado com seus funcionários. Você tem uma empresa enorme, você pode ser humanizado também. Então, eu acho que qualquer lugar cabe a humanização. E as pessoas têm que tirar um pouco esse conceito de que você ser um líder humanizado, você é um líder frouxo, você é um líder que não exige, que você é um líder que não põe meta, que você é um líder que não demite, né? Então olha só o quanto as pessoas... Eu brinco que as pessoas acham que gestão humanizada é todo mundo se amar, todo mundo se abraçar a árvore. E não é isso, né? Empresa sem problemas, não é isso. Então, na verdade, a gestão humanizada, ela vai olhar as pessoas de uma forma diferente, mas você vai ter metas, você vai exigir e você vai demitir. É o que eu falo, não é o que, é o como. Mas assim, a gente na pergunta anterior, a gente falou aqui sobre se é possível um líder humanizado estar numa empresa desumanizada. E às vezes eu reparo que existem setores que tendem a ser mais desumanizados, né? Não vou citar nenhum aqui para não causar polêmicas, sim, mas você já consegue visualizar algumas atividades econômicas que você fala, pô, isso aqui é muito mais, uma atividade mais vigorosa, isso aqui é uma atividade muito mais intensa, né? Até masculinizada, né? E você talvez tenha uma dificuldade em implantar gestão humanizada. Aí existe exatamente esse preconceito ou essa barreira. Você tem um líder com uma característica mais humanizada que ele vai atuar ou ele é um candidato a atuar como um líder no segmento X. Essa pessoa tende a ter sucesso, e eu digo não é nem no trabalho dela, na contratação ela não vai sofrer um preconceito ao ser participar de um processo, por exemplo, seletivo? Na verdade não, porque é o que eu comentei, né? Dá para você ser um excelente profissional, um excelente líder, entregar todos os resultados, sendo humanizado, né? Mas eu concordo com você que tem algumas empresas que ainda têm essa dificuldade, principalmente dependendo do setor que ele atua, né? Principalmente são aqueles setores onde a questão da meta em primeiro lugar, sabe essa coisa assim? Porque tem aquela pressão que tem que entregar, então assim, eu não vou ter tempo de pensar em pessoas, não vou ter tempo de... Só que acontece, quando você começa a olhar a fundo também esses negócios, é onde tem a maior quantidade de turnover, é onde tem a maior quantidade de pessoas com burnout, é onde tem a maior reclamação, ou a produtividade poderia ser muito melhor, né? Então existe sim ainda alguns departamentos ou alguns nichos de negócio onde a humanização ainda está um pouco mais distante da realidade, né? Então eu falei, é árduo, Lúcio. Na verdade, a pessoa que defende a gestão humanizada e que acredita na gestão humanizada é um trabalho muito minucioso, porque você tem que ir impactando aos poucos, né? As pessoas acreditarem naquilo. Eu acho que a implantação da gestão humanizada, ela tem a ver também com o nível cultural do público, né? Eu não estou aqui dizendo que um nível cultural mais baixo não requer uma gestão humanizada, mas é mais difícil você implantar, porque gestão humanizada, a gente está falando aqui, e a gente não está falando no sentido poético da palavra, nós estamos falando de um modelo de gestão que vem sendo adotada em organizações no mundo inteiro, né, de entender um pouco mais a cabeça das pessoas, o que motiva as pessoas a fazerem aquilo, o que leva as pessoas a fazerem outro tema. Então, é algo ainda
ainda novo. E lógico que essa mudança, ela tende a começar nas organizações em níveis com um grau de conhecimento, um nível cultural mais elevado, né? Inclusive quando você compara com outros países a questão da humanização, a gente está um pouco atrasado em algumas coisas, né? Agora que a gente está ouvindo falar no CHO, que seria o Chief Happiness Office, né? Lá fora já existe, né? Já tem até certificações que você vira. Agora no Brasil também tá tendo. Mas o que eu falo que me surpreende é que agora a gente tá falando sério sobre pessoas. Mas deveria ter sido uma coisa que deveria ter sido feito sempre. Porque nós sempre nos relacionamos com pessoas. A gente sempre dependeu de pessoas para entrega de resultado. Mas eu acho, Lúcio, que uma coisa que acelerou muito a questão da humanização, e por isso que a gente tá vendo falar tanto em humanização, é a questão da pandemia. Né? Eu falo assim, a pandemia ela veio para tirar todo mundo da zona de conforto e para mostrar também que as pessoas são seres humanos. Então as pessoas perderam parentes, as pessoas ficaram doentes, as pessoas tiveram medo, entraram em depressão. Então as empresas, elas tiveram que se adequar com aquilo. Então as empresas que não tinham nada de humanização, elas começaram a se tornar mais humanas e olhar para o funcionário como uma pessoa, né? Então acho que a pandemia acelerou muito. E também o que está ajudando a gestão humanizada é o cenário, né, Lúcio? Então, assim, tem toda essa questão da pressão que a gente vive hoje em dia, essa questão da pandemia acontecendo, o fato da quantidade, como eu te falei, de pedidos de demissão, Lúcio. Isso aí você pode pesquisar, pedidos de demissão, a maioria deles estão sendo por questão da liderança. A pessoa não está trocando de empresa, ela está trocando de líder. Né? Então, assim, a quantidade de pessoas com burnout por causa de liderança. Então, a gente acha que não, mas tem muita comunicação violenta, tem muito líder ainda extremamente agressivo, que só pensa em crescer ele mesmo, não tá pensando no próximo. E isso tudo, uma hora a conta chega. Então, uma hora você vai ter que começar a justificar para tua matriz ou pro teu líder o porquê que tem tanto turnover na tua equipe. Por que as pessoas estão indo tanto para hospital, para psicólogos, isso e aquilo, né? Então, eu falo que o mundo tá fazendo com que a humanização seja mais falada. Esses dias mesmo eu vi um post no LinkedIn, eu tava falando, estão banalizando a palavra humanização, porque estão usando para tudo, né? Mas isso, gente, deveria ter acontecido há muito tempo. Só que não adianta você fazer uma humanização de fachada, né? Então, assim, a humanização ela tem que ser algo muito genuíno. Você tem que fazer aquilo porque você acredita naquilo. Agora, você fazer para marketing, para você dizer, minha empresa é humanizada, uma hora a casa cai. Né? Porque você não sustenta aquilo. Porque não é simples você mudar uma empresa que não é humanizada para ser uma empresa humanizada. É todo um processo. Né? Tem todo um passo a passo para isso ser feito. Se você faz aquilo, só que nem você mesmo acredita naquilo, aquilo não é sustentável. Né? Então eu falo que a parte da humanização, ela é muito genuína. Você tem que sentir que você tem que fazer aquilo. Eu vejo, às vezes, organizações onde as diretorias são meio como feudais, né? O diretor é um senhor feudal ali, inquestionável, né, na sua autonomia de operação e de decisão, trabalha com um PNL gigante, né, e muitas vezes você tem do outro lado um RH extremamente humanizado, né, e que acaba declarando isso e tentando fazer a busca fazer essa transformação na organização. Mas você vê lá ações e campanhas e divulgações de valores, missões e etc. Mas do outro lado a coisa não rola. Por quê? A alta liderança está ali talvez numa posição inquestionável, porque atua há décadas ali, é respeitada, mas o modelo de gestão é um modelo autocrata, é um modelo de pressão por resultados, né? E no final do dia, os acionistas, eles estão olhando a ROI do negócio. É lógico. Mas é um resultado de curto prazo. Né? A sustentabilidade daquilo no longo prazo é que as empresas estão começando a enxergar agora. Né? Será que o que está vindo por aí, as empresas disruptivas, criativas, que tipo de ambiente tem dentro dessa empresa que ela consegue ser tão inovadora, que as pessoas estão ali vestindo a camisa? E tem a ver com isso, né? As empresas estão começando a entender, nem sempre aquele diretorzão que era o trator, que entregava resultados, que entrega resultados ao longo de décadas, que aquilo é sustentável pelas próximas décadas, né? Exato, E até você comentou sobre a questão do RH, a gente vê muitas empresas que tem essa questão do RH como sendo responsável por pessoas, né? Eu concordo, recursos humanos, mas o RH sozinho não dá, né? Eu acho que você tem que ter todo mundo focado em pessoas, não só o RH, né? Eu vejo várias empresas que falam assim, mas feedback quem dá é o RH.
Oi? Então, assim, não é obrigação do RH dar feedback pro teu colaborador, né? Então, você vê terceirizando muita coisa, passando muita responsabilidade pro RH, coisa que a própria alta direção, a própria liderança tem que tocar, tem que fazer, né? E foi o que você falou, Lúcio, hoje em dia, o mercado de trabalho mudou. Você ia entrevistar uma pessoa, ela perguntava, assim, poucas coisas, estava preocupada com o salário, preocupada se a empresa era famosa, né? E com o cargo que ela ia ter. Hoje em dia, você vai fazer entrevista, a pessoa já pergunta, mas vocês têm algum plano de qualidade de vida? Ah, mas quais que são os benefícios que você tem? Ah, como que é em relação à política de hora extra? Tem trabalho? Então, assim, começou... Eu falo que antes a gente aceitava muito, né? Então, essa questão do CLT tá mudando muito. Você aceitava o que te colocavam ali na entrevista. Ó, é isso que é o pacote. E a gente aceitava. Hoje em dia tá uma dinâmica. Eu falo que tem processos seletivos que quase que o candidato que dá as cartas. É verdade. Né? Então, voltou. Se a empresa não começar a perceber que os valores mudaram, né? A gente tá fadado ao fracasso, porque... E até porque o pós-crise, ele gera uma corrida para as empresas recuperarem o tempo perdido. E a corrida é exatamente você ter os melhores do seu lado. E a busca pelos melhores é exatamente isso, né? As pessoas passam a ser mais entrevistadores do que entrevistados. Mas, Oriane, o quanto que a questão da gestão humanizada pode interferir no turnover de uma empresa? Interfere bastante, tá? Então, assim, quando você olha algumas estatísticas, inclusive, você percebe o quê? Quais são os motivos, né? Então, a Gallup, várias pesquisas existem falando sobre quais são os motivos que hoje um colaborador ele sai de uma empresa. E quando você começa a olhar, antigamente, né? Você falava, saiu por causa para ganhar mais, saiu porque a empresa era maior, né? Ou porque ia ter um cargo maior. E hoje você vê essa dinâmica bem diferente, né? Você vê hoje muitas pessoas saindo das empresas, mas porque elas querem ter uma qualidade de vida melhor, ou porque elas querem ter mais tempo com a família, ou porque elas querem ser reconhecidos, ou porque elas querem ser felizes no trabalho, né? Então, isso mudou muito. Então, quando você começa a pensar tudo que é a gestão humanizada, né? Porque quando você fala gestão humanizada, parece algo simples. Não, são vários pilares que tem dentro da gestão humanizada que você tem que ali seguir. Então, o que acontece quando você começa a olhar que o colaborador está numa empresa, eu falo que tudo é questão de colocar no lugar do colaborador, né? Nós somos funcionários, também estamos no mercado de trabalho. Então, assim, a hora que você começa a pensar que você está numa empresa, que você é reconhecido, que você é escutado, que você é respeitado, né? Que os benefícios estão condizentes com o mercado, que você tem tempo de ficar com a sua família, que você tem plano de carreira, ou seja, você é desenvolvido dentro da empresa, tem oportunidades dentro da empresa, que você participa das tomadas de decisão, que você sabe para onde a empresa está indo. A chance de você querer sair dessa empresa, ela é muito menor, Lúcio. Ela é muito menor, porque é como se você fizesse parte daquilo. Né? Então, a questão do pertencimento, você faz muito mais parte daquilo. Então, assim, ele não vai querer sair. A chance dele querer sair é muito, muito menor. As algemas de ouro, elas estão aos poucos também se rompendo, né? Eu percebo isso até com os executivos, né? Eu tenho uma interação muito grande com o público aí do Open Mind, diretores e presidentes, igual você falou, nós somos os funcionários também. Apesar de sermos líderes, mas aquilo que nos preocupa, aquilo que nos atrai, aquilo que nos retém, muitas vezes também é o que acontece com toda a empresa. E o que eu tenho percebido é que realmente as pessoas não estão priorizando a questão salarial. Os salários hoje em dia, com essas pesquisas que você tem de salários e benefícios e etc., as empresas estão muito niveladas. O que tem se analisado muito é o ambiente, o que tem se analisado muito é as possibilidades de desenvolvimento pessoal, o que tem se analisado é exatamente a questão de você ser ouvido, de você ser respeitado, né? Exato. Até esses dias eu estava dando uma mentoria para uma pessoa e ela comentou comigo, uma mentorada perguntou para mim assim, o que é o líder ideal? Ou seja, o que é um líder, né, que todo mundo deve ser? Eu falo, o líder ideal é aquele líder que você gostaria de ter. Né? Então você tem que ser para as pessoas um líder que você gostaria de ter. Eu acho que se você vai por essa visão, eu acho que a chance de você acertar como líder é muito melhor. Porque se você trata mal um colaborador, imagina se você tivesse com um líder tratando você mal. Então acho que quando você veste o sapato e fala, eu vou ser para o meu time o que eu gostaria de ter do meu líder, eu acho que a matemática bate. A conta bate. E você acha que é possível, eu te fiz a pergunta sobre ter um líder humanizado numa organização que não é humanizada, mas você acha que é possível
um gestor desenvolver uma gestão humanizada sem o apoio do RH? É um pouco difícil. É um pouco difícil, porque eu falo que o RH, como o nome já diz, os colaboradores enxergam o RH como sendo aquele que está do lado deles, né? Então, quando você vê que o gerente está tentando fazer algo, mas o RH não está comprando, vamos dizer, aquilo, é como se o gestor lhe perdesse um pouco da força, né? Quando você tem ali por trás o recursos humanos apoiando aquilo, incentivando aquilo, é como se eles percebessem, não, então o negócio é sério, né? Então o RH está apoiando. Então facilita muito mesmo quando você tem o apoio do RH, né? Então tem que todo mundo caminhar junto, né? Eu falo que é muito mais fácil se todo mundo vestir a camisa da questão da humanização e caminhar junto. Porque eu vejo que, não vamos falar assim da organização, mas especificamente do RH, quando o RH não está engajado em uma ação de humanização, ele tende a talvez, ao ver você agindo e criando uma estratégia, né, um planejamento estratégico para a humanização, você pode ter até um peso contra. Exato. Né? De dizer o seguinte, eu já ouvi frases desse tipo. Deixa eu te falar, mas você está muito preocupado com a questão das pessoas e com isso, com aquilo. Como é que tá as suas vendas aí? Me conta para mim. É como quem diz, né? Você está entrando no que é na minha área, né? Então deixa eu entrar na sua também. Como é que tá os seus números de venda aí? Você está batendo suas metas? Você está isso, você está aquilo. Como quem diz, né? Você está perdendo tempo aí com o que onde você não é chamado e o seu você tá fazendo, né? Isso aí você já percebe a cultura da empresa. Então, ela não é uma cultura, né, que tá ali facilitando a questão da humanização. Porque se o RH tá pensando assim, como silos, né, como departamentos separados, já percebe que ali tem um problema, né? Então, ali o negócio não tá se conversando. Mas acontece muito, Lúcio. Acontece muito de você ver realmente ou o RH trabalhando sozinho, ou alguns gestores trabalhando sozinho, sem ali o apoio do RH. E essa questão que você comentou sobre RH, né? O pessoal sempre comenta comigo, Ariane, mas assim, como ser humanizado também num processo seletivo, exemplo, né? Porque você não pode sentir que a empresa é humanizada só depois que você entrou nela, Lúcio. A gestão humanizada, eu falo que é sempre um ciclo, né? É um ciclo de experiência do colaborador. Então, vai desde o processo de entrevista dele até o desligamento, né? Isso tudo tem que ter a questão de humanização. Então, o processo seletivo, ele também tem que ser um processo seletivo mais humanizado. Né? A gente vê, às vezes, nas mídias sociais, pessoas que deixam de fazer uma entrevista porque não tem dinheiro para condução, para ir até a entrevista. Né? Você vê casos, por exemplo, de a pessoa fazer entrevista e ficar 1 ano esperando o retorno, né? Eu até fiz esses dias um vídeo lá no Instagram falando sobre isso. A gente não pode esquecer que as pessoas que estão ali prestando aquela vaga, que estão tentando entrar naquela posição, elas não sabem as dificuldades financeiras, não sabem as aspirações que ela tem, a vontade que ela tá de entrar nessa empresa. Agora você imagina, se você recebe o não, você não entrou, é como se você virasse a página. Vou partir para outra, vou tentar outro processo. Enquanto você tá esperando aquela ligação de passei, não passei, aquilo te dá uma angústia, né? Então eu falo assim, que eu acho que essa questão de dar um retorno num processo seletivo é uma coisa humanizada. Mesmo que você fale, não foi dessa vez, você não passou, mas esse retorno é importante, porque senão você cria ali uma expectativa num candidato que você já sabe que ele não vai entrar, né? E mesmo a questão da demissão, Lúcia, a gente estava até falando, tem até uma polêmica no LinkedIn que estava tendo esses dias de, é possível fazer uma demissão humanizada? Né? E muita gente falou que não. E eu digo que é possível fazer uma demissão humanizada. Porque eu falo, a partir do momento que você demite um colaborador e ele é pego de surpresa, né? Tirando, lógico, quando é demissão por cortes, por questão estratégica, mas assim, se for por performance, ele não pode ficar surpreso no momento da demissão. Porque isso significa o quê? Que você não teve nenhuma sessão de feedback com ele, você não orientou ele que ele não estava performando, você não ajudou, né? Você simplesmente falou, não serve mais porque você não tá entregando. Mas se aquilo foi uma surpresa pra ele, peraí, faltou também gestão, né? Porque cadê as sessões de feedback? Cadê você falar, não tá performando? Eu falo que a gestão humanizada, ela demite, né? Mas é o como ela faz isso, né? Então é de uma forma humana. Então a pessoa tem que já estar sabendo o que está acontecendo. Eu falo que a gente, na gestão humanizada, você insiste mais. Eu brinco que as pessoas, empresas, às vezes algumas empresas têm mania de mandar embora igual troca de roupa, sabe? Toda hora vai trocando de funcionário, toda hora vai trocando de colaborador. Esse aqui não errou ali, manda embora. Você tem que insistir um pouco mais, porque você não sabe as dores daquela pessoa. Você não sabe por que ela não conseguiu entregar aquilo.
Ou será que ela tá passando por um problema pessoal que tá impactando no resultado dela? Será que... Então, é esse tipo de análise que você tem que começar a fazer antes de começar a descartar pessoas. Inclusive, falando até da questão da ROI, do assunto, tudo isso gera um custo enorme para a empresa, esses desligamentos e contratação, e enfim. Exato. E a questão que você comentou sobre, mas e aí, como é que você vai conciliar, né, a questão da meta, do resultado financeiro? Porque eu falo que não é ONG, né? As empresas também têm que gerar resultado, não dá pra você ficar só na humanização e não focar no resultado. Tem que caminhar junto, né? Tem que caminhar junto. Então, assim, isso também impacta o resultado de uma empresa. Essa quantidade de turnover, até a imagem da empresa. Eu até comentei esses dias um vídeo que eu tava no mercado, e aí a moça do caixa, né, viu o rapaz que tava na minha frente no caixa, ele tava com uma camiseta, que eu não vou falar o nome da empresa, mas uma camiseta de uma empresa bem famosa no ramo de bebidas. E aí ela falou, nossa, que sonho, você trabalha nessa empresa, né? E ele falou, sonho pra você que não tá dentro, pra gente é um inferno. Assim, eu fiquei parada, assim, né? Então a gente não percebe que os nossos colaboradores fazem marketing o tempo todo da empresa. Porque imagina assim, Lúcio, quantas pessoas você não conhece? Às vezes tá no almoço de família, você tá falando, putz, aconteceu um negócio na empresa, nossa, minha empresa é boa, minha empresa não é. Você tá falando. Na sua escola, na sua faculdade, na sua pós-graduação, no teu curso, você tá comentando também sobre a empresa. Então eu falo assim, você tá o tempo todo falando sobre a sua empresa. Ou seja, nós temos marketing espalhado por tudo quanto é lugar. Como será que os teus colaboradores falam da empresa quando eles estão longe da empresa? Né? Então tá vendo como a humanização, você tem um ambiente legal, uma cultura bacana, até no marketing da empresa ela impacta, até no nome da empresa ela impacta. Né? Sem dúvida. E, Oriane, em tempos aí de burnout, né, e das diversas doenças ou patologias aí ligadas à saúde mental, esse é um tema que também tem que ser abordado aí pelas empresas, né? Principalmente se a empresa quer ser uma empresa humanizada. Então, se envolver nessa temática de saúde mental dos seus colaboradores é uma forma de humanizar a empresa, ainda mais sabendo que os números são alarmantes, né? Eu ouvi recentemente aí que 85% das pessoas que se contaminaram com Covid estão sofrendo algum tipo de mal ligado à questão da saúde mental. E isso não é uma questão de ambiente, é uma questão do próprio vírus que afeta neurotransmissores e que acabam gerando, bloqueando alguns neurotransmissores e ocasionando burnout e essa inflamação toda que acontece com o vírus. A inflamação do nosso corpo afeta também o cérebro. Então, o que você tem visto aí de bons exemplos, né, na prática ligado a questão da humanização aí da saúde mental? Isso está mudando nas empresas, como você falou, até para uma necessidade, né, Lúcio? Então, cada vez mais está se falando sobre saúde mental e você tem que trazer isso para o seu ambiente de trabalho. Se você para pensar quantas horas o teu colaborador ficar dentro da empresa, ele precisa estar também, vamos dizer assim, sustentado ali, apoiado do ponto de vista emocional também. Então, sim, várias campanhas estão sendo feitas dentro das empresas e eu acho muito interessante. Mas eu vou ir aí um pouco até mais profunda, Lúcio. Esses dias eu estava até conversando com um amigo meu que ele é conselheiro e eu falei que é urgente a necessidade da pauta pessoas dentro de conselhos, né? Então, assim, isso cada vez mais é necessário. Pessoas, saúde mental, tudo que a gente está comentando aqui hoje, ele tem que ser pauta estratégica da empresa. Não dá mais para você fazer reuniões para você falar só de números, né? E isso tá cada vez mais assim. A empresa que não fizer isso, ela vai sofrer muito mais. Porque a gente tá precisando, foi o que você falou, é estatística. As pessoas estão precisando de apoio emocional. E se você consegue fazer isso dentro do seu ambiente de trabalho, isso facilita muito, né? Porque imagina assim, quantas pessoas têm condições de pagar um psicólogo? Quantos convênios aceitam um psiquiatra, um psicólogo, né? Então, você fala assim, se eu conseguir corroborar, se eu conseguir ajudar os colaboradores dentro da companhia, dentro da empresa, seja com uma palestra, seja com uma ginástica laboral, seja falando sobre o tema, seja em grupos de conversa, eu falo que a gente pode se ajudar dentro da empresa, né? É bacana ter o apoio de um psicólogo, é excelente. Toda empresa que puder ter dentro da empresa é excelente. Mas eu falo que muita ajuda tá no colega do lado, né? Você tá trabalhando, chegou um colega seu que não tá legal, que tá com uma... Poxa, pergunta se tá tudo bem,
né? Pergunta se você pode ajudar em alguma coisa. Mas assim, eu falo que é a era do egocentrismo, né? Do individualismo. Se eu tô bem, às vezes eu nem percebo que o outro não está. Então eu falo que dentro da própria empresa, quando você tem essa cultura de ajudar o outro pensando na saúde emocional, você consegue, às vezes, com uma conversa com o colaborador, deixar ele um pouco melhor, né? Você precisa conhecer as pessoas com as quais você trabalha ao ponto de você entender o momento que ela está passando, né? As pessoas estão vivendo momentos de separação, igual você mesmo falou, casais se separando, famílias que perderam entes queridos, né? E às vezes são pessoas que o mínimo de atenção que você dá a essa pessoa, isso reflete na produtividade e no engajamento, retribui isso de forma muito clara. Mas eu vejo também que falta das organizações ter um canal que o colaborador se sinta à vontade para poder expor as suas emoções, porque expor suas emoções não é fácil nem dentro de casa, entendeu? Quanto mais dentro da empresa. Então eu acho que a tecnologia, ela pode ser sim um distanciador entre pessoas, né? E tornar as empresas mais desumanas, mas ela pode, naquelas empresas que querem de fato investir e estar mais perto das suas pessoas, pode ser também uma ferramenta muito útil para que você conheça melhor as pessoas ou o momento que elas estão passando. E acima de tudo, que você, enquanto empresa, né, possa interferir e ajudar as pessoas, e não simplesmente colocar esse problema embaixo do pano, desligar as pessoas, demitir ou fingir que nem tá vendo que aquilo tá acontecendo, né? Exatamente. Eu falo que são duas coisas, né? A primeira é essa questão que você tá comentando, de ter um canal, né? Eu acho que isso é interessantíssimo, porque hoje a maioria das empresas, né? Você tem o canal de comunicação para questão de compliance, né? Então você tem os hotlines da vida que você liga para fazer uma denúncia, para falar de alguma coisa errada que você vê dentro da empresa, isso já existe. Aí para pensar, imagina que bacana que seria ter um canal também para a pessoa conversar com um psicólogo ou se abrir, porque foi o que você falou, às vezes a pessoa não se sente bem de se abrir com pessoas do trabalho ou com um líder ou qualquer coisa assim, né? Então usar a tecnologia, usar essa questão do digital para também ajudar pessoas, né? Isso é interessantíssimo. E o que você comentou sobre conhecer, né, o colaborador, eu acho que isso é uma diferença muito grande que tem quando você fala da gestão humanizada, Lúcio, porque você fala assim, você chega para um líder que tem seus 30, 40 colaboradores, você pergunta, você conhece os colaboradores? Conheço. É fulano, ele sabe os nomes, né? Que área trabalha? Ele sabe as áreas que trabalha. Mas é aquilo, mais nada, né? Eu falo que para você conseguir ser um líder humanizado, você tem que entender com quem você trabalha, né? Você tem que saber quem são aquelas pessoas, além do nome, né? Você precisa entender quais são as aspirações, quais são os desejos daquela pessoa, quais são as limitações delas, né? Como que elas querem, o que eles almejam, né? Porque eu tava até fazendo, tô fazendo a pós-graduação lá de psicologia organizacional e na primeira aula o professor até comentou isso, né? Ele falou que existe a questão do garimpeiro e do escultor, né? O garimpeiro, ele passa ali o dia inteiro para achar, de vez em quando, uma pedra preciosa, né? E o escultor, ele pega uma pedra qualquer e faz aquilo se tornar, seja o que for, né? Um cavalo, uma obra de arte ali, aquilo vai valer muito, né? Então, a gente tem que escolher quem a gente quer ser na vida. Se a gente quer ficar só em busca de talentos prontos, ou se a gente também quer lapidar muito talentos. Bom. Né? Eu acho que isso explica muito a gestão humanizada. Não que eu não vou contratar talentos. Eu sei que tem uma pessoa excelente no mercado, eu não vou contratar ela? Vou, é lógico. Mas é esse equilíbrio. Porque eu acho que um grande papel da liderança humanizada é o identificar esses talentos, né? Até o professor comentou, né? Ele até falou na aula, ele falou assim, quando você pergunta para um escultor o que ele fez ali, ele não fala que fez um cavalo. Ele tirou o que não era cavalo, né? Ele pegou uma pedra e tirou o que não era cavalo, ficou o cavalo. Então é justamente isso que a gente tem que fazer com os colaboradores. Tem que encontrar o cavalo dentro deles, né? E lapidar e tirar aquilo que de repente não tá bom. Mas desenvolver talentos, primeiro que você também ganha muito, né? Aprendendo. A gente aprende muito com os colaboradores. E segundo, Lúcio, você concorda que se eu desenvolvi essa pessoa, eu tenho muito mais fidelidade dele com a empresa, comigo? Sim. Porque ele foi
criado ali junto comigo. Eu participei daquela evolução profissional dele. Então, até a questão de retenção desse talento, é muito mais fácil reter um talento que foi ali desenvolvido dentro de casa do que eu reter um talento que eu já peguei. Porque essa pessoa Pronto. tem pertencimento, né? É lógico, ele tem até uma gratidão, Sim. né? Então, assim, você percebe como é diferente. Então, essa questão de desenvolver talentos também é uma pauta importantíssima quando fala de gestão humanizada. Bom, Ariane, tudo que é bom dura pouco, né? A gente está chegando ao final aqui do nosso episódio, né? Desse podcast. Foi uma conversa muito agradável e realmente, se deixar, a gente vai aqui por horas, né? Conversando Sim. sobre essas evoluções, né? Das organizações e de como, para onde que devemos direcionar as pessoas. Mas é de costume aqui o nosso convidado deixar algumas dicas, né? Então a gente queria aqui pedir para você para deixar 3 dicas de pessoas a se seguir, né? Nas redes sociais ou 3 livros que possam aí ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais aí o tema que a gente conversou aqui agora. Vamos lá. De livros, eu acho que um que eu indicaria é o próprio Gestão Humanizada. Tem um livro, né, que fala sobre gestão humanizada, que é muito bom. Gosto muito do Oceano Azul também. Eu acho que é um livro que agrega muito em qualquer tipo de negócio, né? Que é justamente você saber para onde você navega e para você ter mais sucesso. E um livro que eu sempre indico, né, para as pessoas que estão mudando de posição, mudando de carreira ou mudando de empresa, que são os primeiros 90 dias. Não sei se você já leu ou não, mas é um livro, assim, excelente, que ele te dá, assim, uma visão muito boa de como você começar, né? De como você entrar na empresa ou entrar naquela função nova. Gosto muito do livro, os primeiros 90 dias. De pessoas, vamos lá. Talvez surpreenda aí algumas pessoas do que eu vou falar. Mas pessoas que eu gosto de seguir no LinkedIn, né? A Ana Oliva, não sei se você conhece, mas ela é presidente do Conselho da Astra. Ela é uma mulher que eu admiro muito a parte de governança dela, né? E a parte social que ela faz. Eu acho muito, muito bacana. Acho que vale a pena seguir, né? Uma outra pessoa que eu gosto de seguir também, que é uma COO, que é da Geórgia, se não me engano, onde ela mora. E ela é a Kate Cole, que inclusive dá até alguns treinamentos no LinkedIn. E ela tem muito esse viés humanizado, esse viés de pessoas, que eu acho muito bacana. Né? E a última pessoa que eu acho que eu gostaria de falar, que eu até falei, eu quero falar dessa pessoa aqui, daí agora eu vou surpreender todo mundo. Ela está no LinkedIn. Ela tem 13 anos de idade. E eu vou falar pra vocês por que eu sigo ela. Ela chama Júlia Nascimento, Giulia, com G-I-U. E eu sigo ela porque ela tem 13 anos de idade. E quando você entra na página dela, tá escrito qual que é o propósito dela. Com 13 anos de idade. E ela ajuda a mãe a vender brigadeiros pelo LinkedIn. Né? E ela me inspira muito. A gente sempre acha que a gente vai se inspirar com pessoas que estão, de repente, numa posição maior do que a gente, ou que são mais velhos do que a gente. E a aspiração, ela vem de várias pessoas diferentes, de vários lugares, né? E ela me inspira muito porque ela tem uma gana, uma coisa assim que ela poderia... A gente vê tantas crianças hoje em dia que, né, às vezes nem valorizam o que um pai paga de escola, uma mãe se esforça para trazer dinheiro para dentro de casa. E você vê uma menina de 13 anos no LinkedIn falando sobre o propósito de ajudar a mãe a vender brigadeiros. Então, ela é uma pessoa que me inspira também. Legal. E como seguir você nas redes sociais? Vamos lá. Então, no LinkedIn, acho que a maioria, né, já tá aí, principalmente o pessoal do Open Mind, mas é a Ariane Ventura, então é fácil lá me encontrar. Mas eu tenho o Instagram, que eu sempre publico, como você falou, as pílulas aí, mas tô sempre tentando falar um pouquinho sobre gestão humanizada. Quem quiser seguir é o Gestão Humanizada, _ Ariane Ventura. Então sempre tem alguma coisinha lá e tá sendo muito bacana a contribuição, porque eu tô percebendo a necessidade das pessoas de falar sobre o tema. Assim, quando eu montei assim, o Instagram mais com o objetivo de compartilhar conhecimento, mas a necessidade das pessoas de trazerem casos, de pedir ajuda, assim, tá sendo sensacional. É realmente uma troca, que é o objetivo. E hoje aqui foi uma troca. Eu quero te agradecer pela sua presença aqui na CrossHost, por bater esse papo aqui comigo. Quero dizer que as portas estão abertas para a gente poder conversar mais sobre o tema. É um tema que realmente gera muito interesse do nosso público, que são líderes aí das maiores empresas do Brasil, né? E eu queria agradecer também a audiência de todos vocês que acompanharam esse episódio aí. Se vocês gostaram aí, nos sigam, né? Esse podcast é transmitido aqui todas as plataformas de streaming e também no YouTube, para quem quiser assistir aí a essa transmissão. É o Open Mind Brasil no YouTube, tá bom? Então, queria agradecer a todos vocês e a gente se vê no próximo episódio aí do Open Mind Talks.
Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.